Muito bem, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso segundo período da aula de Angelologia, Doutrina dos Anjos. É o segundo período da nossa sexta aula. Nós estamos na página de número 24. Nós vamos falar agora sobre a segunda hierarquia. Lembrando que estamos falando dos anjos santos de Deus. A hierarquia dos anjos santos de Deus no céu. Já falamos na primeira aula, primeiro período, sobre a primeira hierarquia. Agora vamos falar sobre a segunda hierarquia, que é composta de dominações, potestades e virtudes. A segunda hierarquia é composta de dominações, potestades e virtudes. Então vamos lá. Este nível de hierarquia composto por santos anjos que administram os planos da eterna sabedoria, comunicando aqueles projetos aos ocupantes da terceira hierarquia dos anjos, que policia o andamento e o desenvolvimento da humanidade. Eles são responsáveis pelos acontecimentos universais. Então, esta categoria aqui, ou melhor dizendo, essa segunda hierarquia aqui, elas são responsáveis pelos acontecimentos universais. Então vamos lá, dentro da segunda hierarquia, então temos aqui a primeira categoria, que são as dominações. As dominações. As dominações são dominadores que exercem autoridade ou poder sobre. Então isso é denominações. É uma hierarquia que exerce autoridade ou poder sobre alguém, sobre outros anjos de categoria menor, de porte menor. Então vamos lá. São conhecidos como os ministros de Deus. Ministros de Deus são munidos de um cetro e uma espada, símbolos do seu poder. Símbolo do seu poder. Exercem um tamanho domínio sobre os coros angelicais de níveis inferiores. São responsáveis pela execução das vontades soberanas e recebem as missões mais relevantes. Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu próprio principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas,
até o juízo daquele grande dia. Efésios 1, 20 e 21. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Muito bem, muito bem. Essas são as dominações de anjos. Muito bem, vamos falar então sobre essa segunda categoria aqui, que são as potestades. As potestades, né? Para explicar aqui, nós estamos falando aqui da hierarquia de santos anjos, tá? Mas alguns versículos aqui vai falar sobre anjos caídos, mas é porque a mesma categoria aqui de denominações, potestade, virtude, é a mesma que tem também na outra parte de anjos caídos, mas dá para entender, tá bom? Então vamos sobre a segunda categoria da segunda hierarquia, são as potestades. Eles possuem um grande poder de concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Criador. Por isso, ajudam na concretização dos pensamentos do mesmo, e assim transmitem sempre aquilo que deve ser feito. Então, estão sempre unidos estão sempre munidos de uma espada flamejante, da qual usam para proteger os servos de Deus contra as tentações dos demônios. Também eles cuidam dos elementos da natureza, como saraiva, fogo, terra, vegetação, mar, rios, fontes de águas, sol, lua, estrelas e ar. Essa é a função das potestades. Então, para que os irmãos entendam, né? Assim como os anjos santos de Deus também cuidam disso tudo que foi falado aqui, os anjos caídos também, eles têm as suas funções sobre essas mesmas coisas, tá? Só que os anjos de Deus usam para o bem e os caídos usam para fazer o mal. Vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse 8, 7. São 7 ou 7 e 13? Pode ler, 7 a 13. Apocalipse 8, versículo 7 a 13. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. E queimou-se a terça parte das árvores, e de toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque tornaram-se amargas.
E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Amém. E aí está falando de anjos santos de Deus, mas que são enviados para fazer justiça contra os rebeldes que habitam sobre a terra. Então fala de anjos santos. Vamos continuar. Capítulo 9, versículo 1 e 2. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha, e com fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Isso, com certeza, isso aí são acontecimentos que vão acontecer dentro da grande tribulação. Amém? Efésios 1, 19 ao 21. E a qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Amém, amém. Então falamos sobre 2 categorias aí, né? Vamos para a terceira. A terceira categoria, ainda estamos dentro da segunda hierarquia. A primeira categoria foram as dominações. A segunda categoria, as potestades. E agora a terceira categoria, que são as virtudes. São auxiliares na execução das tarefas divinas, mas, sobretudo, auxiliam de modo que as coisas devem ser realizadas com perfeição. Assim, possuem a missão de tirar os obstáculos do caminho dos servos do Senhor. Então, essa classe aqui, essa categoria, que são as virtudes, enquanto a potestade está aqui com autoridade para fazer justiça, né, e destruição, usando aí os elementos da natureza, como saraiva, fogo, terra, vegetação, mar, rios, fontes de água, sol, lua, estrela. Vem aqui agora as virtudes que auxiliam, né? E também eles possuem missão de tirar os obstáculos do caminho dos servos de Deus. Amém? Nós iremos então passar aqui para a terceira hierarquia. Terceira hierarquia. Já falamos sobre a primeira. Vamos recapitular. Primeira hierarquia, que é composta de serafins, querubins e tronos. A segunda hierarquia é composta de dominações, potestades e virtudes. E a terceira hierarquia que vamos falar agora, terceira hierarquia,
que é composta de principados, arcanjos e anjos. Vamos lá. Este nível hierárquico é composto por santos anjos que exercem as ordens do Altíssimo. São os mais próximos da humanidade e conhecem a fundo as características de cada indivíduo que deve ser assistido, a fim de poderes cumprir com exatidão as ordens divinas e o seu anunciado. Está em Lucas 1, 11 a 19. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás o nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo e disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te as alegres novas. Muito bem. Está vendo aí? Ele trabalhando para anunciar, trazer o anúncio de Deus para Zacarias. Vamos também em Mateus 1 e 20. Vamos ver para quem que esses anjos, essa hierarquia aí, está trazendo um anúncio. E projetando-se ele nisto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José estava querendo abandonar Maria por causa da gravidez, né? Mas o anjo do Senhor, o anjo, apresentou para ela ou melhor, o anjo apresentou a ele e declarou para ele não deixar, não abandonar Maria, porque o que gerava nela era do Espírito Santo de Deus. Também estes anjos dessa terceira hierarquia, lembrando que é hierarquia, eles também nos dirigem, ele trabalha na função de nos dirigir. Mateus 2, 13 e o 19. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. 19 e 20. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino.
Amém. Também para confirmar Atos 8:26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Olha o anjo dirigindo aí, né? Esses anjos também, eles trabalham dando livramento aos servos de Deus. Atos 12, versículos 7 a 11. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si a mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém. O anjo do Senhor dando livramento. Então nós vemos aqui que esses anjos dessa terceira hierarquia, eles trabalham na missão de cumprir com as ordens divinas, de trazer mensagens, algum anunciado de Deus para o homem. Trabalha dirigindo pessoas para certos lugares, né? Dando instruções, dando livramento, mas também eles têm a função de castigar pessoas. Trabalham castigando, conforme o caso de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do 21 ao 23. Preste atenção para vocês verem. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhe fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Viu? O mesmo anjo que trabalha fazendo o bem aí, tudo para o servo de Deus, também eles são ordenados a trazer castigo. Herodes não quis dar glórias a Deus, o anjo do Senhor o feriu, e na mesma hora Herodes foi comido de bicho. Castigo de Deus. Muito bem, passemos para a página de número 25. Vamos falar dessa terceira hierarquia agora, né, de forma dividida, cada uma delas, né? Principados. Quem são eles? Quem são os principados? São os mensageiros de Deus que dão instruções e avisos a reis, a príncipes, líderes e governantes. São servos com aqueles que insistem em não agir de acordo com a vontade de Deus. Aliás, são severos com aqueles que insistem em não agir de acordo com a vontade de Deus, castigando-os
com a dor, de forma a conduzi-los de volta ao Deus de amor e misericórdia. Olha só como que estes anjos, eles são usados, os anjos principados, anjos santos de Deus, principados aqui, eles são mensageiros de Deus, que dão instruções e avisos a reis, príncipes, líderes e governantes. Quando fala aqui líderes e governantes, fala tanto no mundo quanto dentro também da igreja. Eles dão instruções aos líderes espirituais também e aos governos espirituais que estão dirigindo a igreja de Deus, pastores, presidente de igreja, presidente de campo, presidente de convenção, dirigentes de congregações e assim por diante, pregadores da palavra, né? E assim sucessivamente. Estes anjos principados são severos com aqueles que insistem em não agir de acordo com a vontade de Deus, e castiga-os com a dor, de forma a conduzi-los à vontade de Deus, de seu amor e misericórdia. Já viu muita gente falar que aquele que não vem pelo amor vem pela dor? Então, são esses anjos principados que castigam com a dor as pessoas que resistem ao Evangelho, resistem à pregação do Evangelho, resistem o chamado de Deus para o Evangelho e a sua obra. Então, eles são castigados pelos os anjos principados, colocando neles dores, enfermidades, doenças, para conduzi-los de volta a Deus de amor e misericórdia. Está vendo? Então a coisa que eles fazem de causar dores, doenças e tudo, fazer a pessoa sofrer ali, não é para o mal, é para o bem, é para trazer a pessoa de volta para o Deus de amor. Então eles trabalham desta maneira. Vamos ver Efésios 1, versículo 19 a 21. A qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou-se todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 1 de Pedro 3:22. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Muito bem. Então acabamos de falar aí sobre os anjos principados. Vamos falar sobre a segunda categoria aqui, que são os arcanjos. Eu estou falando arcanjos no plural, que eu já ensinei isso lá atrás, que não existe, comprova na Bíblia, no livro de Daniel, que não existe somente um arcanjo.
Não existe somente um arcanjo, existem outros arcanjos, existem outros. E eu já expliquei isso lá atrás. Depois você que não viu o vídeo, procura lá, tá? Que vocês vão ver, vão poder ficar por dentro desse assunto. Então vamos falar sobre a segunda categoria da terceira hierarquia. São os arcanjos. Os arcanjos são anjos de guerra a serviço de Deus para a execução de missões extraordinárias e revelações acima da compreensão humana. Levam nas mãos uma espada e um escudo. Tem a função de guerrear e proteger os eleitos de Deus. Também trabalham pela proteção de Israel. Este arcanjo que trabalha pela proteção de Israel é o arcanjo Miguel, tá? Por isso que eu falo que existem outros arcanjos, e eu ensino aqui, porque a função do arcanjo Miguel é trabalhar na proteção de Israel. Agora, para proteger os outros eleitos, que são a igreja de Deus, existem outros arcanjos. Daniel capítulo 10, versículo 13 e 21. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha só, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Então existem outros arcanjos ou não existe? Existe sim, outros arcanjos. Vamos continuar. Daniel 12. Você leu 21? Não. Leu 21. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Muito bem, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muito bem. Também eles lutam contra Satanás. Judas 9 e Apocalipse 12, versículo 7. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Apocalipse 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Muito bem, eles lutam contra Satanás. Também eles anunciam a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Então está aí explicado sobre a primeira e a segunda categoria de anjos da terceira hierarquia. Agora vamos então para a terceira categoria da terceira hierarquia. São os anjos de porte menores, os anjos mais inferiores, né?
Lembrando que a palavra anjos significa mensageiros, são mais fortes que a barreira do sol, mais rápidos que a velocidade do raio da luz, para fazer a mensagem do Evangelho chegar até aos ouvidos dos ouvintes, sem que o príncipe da Pérsia possa impedir. É bom dizer que quando estamos pregando o Evangelho, Satanás, ele fica ali também tentando fazer a mensagem sair, ele trabalha no ar para torcer a mensagem que você está pregando e aquela mensagem chegar torcida no ouvido do ouvinte. Então, é por isso que muitas vezes na igreja acontece do pregador estar trazendo a mensagem, o pastor está trazendo uma palavra ali, e tem alguns membros lá que vai ouvir aquela palavra e vai sair falando mal do pastor. Ah, ele falou aquilo, foi para mim, foi uma direta que ele jogou para mim, ele falou aquilo para me atingir. Certamente o pastor nem sabe do problema dele, mas o inimigo pegou a mensagem e torceu no ar, enfiou no ouvido dele. Mas só que estes anjos aqui, ó, mensageiro, eles trabalham, eles são mais poderosos do que o raio do sol e mais ligeiro do que o raio de luz, para fazer a mensagem do Evangelho chegar até os ouvidos dos ouvintes, sem que o príncipe da Pérsia, sem que Satanás possa impedir. Eles executam as ordens dos coros superiores, enviados para auxiliar e ministrar bênçãos aos servos de Deus, estão mais próximos da humanidade, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de muito valor, de um valor incomparável a cada indivíduo. Hebreus 1:14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Então está aí a nossa aula sobre a hierarquia dos anjos santos de Deus. Acabamos de falar sobre essas hierarquias. Então nós vamos ficar por aqui. Prometendo, se Deus assim nos permitir, voltar na próxima aula, que é no capítulo 7. Nós vamos falar sobre a hierarquia dos demônios. A hierarquia dos demônios. Amém? Então que Deus abençoe, que o Espírito Santo fala melhor em vosso coração, e até a próxima aula.